gente, tudo bem? Esse é o nosso curso ESG e esse módulo vai tratar das questões de governança corporativa, ou seja, a última letrinha da nossa sigla, o G da questão. Para a gente falar de governança corporativa, a gente precisa falar de gestão, de estratégia, de liderança, e é tudo isso que a gente vai trazer para dentro da nossa pauta e também de que forma que a governança corporativa também se relaciona com o E e com o S, ou seja, a gente não vai desconectar essas letras e sim deixar no final para juntar tudo isso num papo muito interessante. A gente começa falando sobre a definição de governança corporativa. O IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é aí a principal autoridade no assunto e que traz uma série de conceitos, guias e até publicações bem interessantes para falar sobre as melhores práticas de governança nas empresas, eles definem a governança corporativa como um sistema em que as empresas são dirigidas, ou seja, quem são os líderes dessa companhia e como que eles orientam as ações, a estratégia e as iniciativas das companhias para a geração de melhores resultados financeiros e geração de valor para todos os seus stakeholders, como essas empresas são monitoradas, ou seja, que tipo de indicador eu vou usar para mensurar esses resultados, essa geração de valor, que tipo de informação eu vou reportar ao mercado, ou seja, como eu vou dar transparência dessa estratégia e dessa gestão para todos os meus públicos de interesse e de que forma elas são incentivadas, ou seja, quais são as práticas de remuneração, de reconhecimento por essa geração de valor que a companhia está gerando. Quando a gente olha para a governança a partir desses três temas, né, dirigidas, monitoradas e incentivadas, a gente percebe que a gente está falando da condução da companhia como um todo. Em inglês, a gente tem um termo muito interessante que é o stewardship. Ele não tem uma tradução muito boa para o português, não. O steward é aquele leme do navio. Então, com isso, eu digo como que a empresa está sendo, de fato, conduzida, de que forma que eu estou sendo aí responsável pela condução dessa companhia no tempo, por meio das suas iniciativas, das suas estratégias e dos seus resultados. Mas muito bem, quem são esses tais desses agentes da governança corporativa? A gente escuta falar isso, talvez quando vocês tenham lido um jornal ou assistido algum programa sobre investimentos, vocês já tenham se deparado com os agentes da governança. Quem são esses agentes da governança? Em primeiro lugar, os acionistas da companhia, ou seja, você, se é um investidor do mercado de ações, é um agente da governança. Diria que, inclusive, está lá no topo, mesmo sendo um acionista minoritário. Os acionistas são um desses agentes da governança, talvez o primeiro da cadeia aí, porque são os sócios, são os donos da empresa. E que, a partir da sua propriedade, decidem como essa companhia vai ser orientada, vai ser guiada ao longo do tempo, com algumas instâncias e com alguns profissionais que vão apoiar nesse sistema. O primeiro deles, o Conselho de Administração. O Conselho é um grupo de profissionais muito experiente, geralmente composto aí por altos executivos e pessoas muito influentes de mercado, ou até mesmo especialistas em algumas áreas específicas que a empresa precisa para aquele momento de execução da sua estratégia e que são eleitos pelos acionistas nas assembleias gerais da companhia, que devem acontecer aí pelo menos uma vez por ano. O mandato do conselho é justamente dar o tom da estratégia da empresa. É ele que vai ser responsável por olhar, por exemplo, a gestão de riscos da companhia, a matriz de produtos e serviços e, inclusive, não menos importante, como que a empresa vai lidar com as questões ESG. Né? O conselho, por sua vez, é responsável também por escolher a diretoria executiva da companhia. E aí, a hora que eu entro em todas aquelas siglas que a gente vê muito, CEO, COO, diretor disso, diretor daquilo, a diretoria executiva é quem vai implementar o nome, né? Executivo. O executivo é quem vai executar a estratégia que foi definida no conselho de administração e que, portanto, é quem vai, de fato, ir atrás, correr, e a gente tem uma fala aqui que eu falo sempre que é, o conselho vai dar o norte, a gestão vai dar a velocidade com que essa estratégia vai ser implementada. Se eu não tiver um bom conselho de administração e eu tiver uma ótima gestão, qual que é o meu risco? É eu ir muito rápido para o lugar errado. É fundamental que a gente tenha esses dois organismos, essas duas instâncias da governança atuando de forma harmônica para que eu tenha o norte certo e a velocidade certa e não me embanane no meio do processo. Mas não são só os líderes que são agentes da governança,
todos os demais stakeholders da empresa. Talvez esse seja o termo que vocês mais vão ouvir em todo o curso ESG, gente, stakeholder. São muitas partes interessadas, envolvidas dentro da execução de uma estratégia, dentro da elaboração de uma estratégia, e todos esses stakeholders também são parte da governança corporativa de uma empresa, sejam eles impactados ou impactantes da execução dessa estratégia. Então, a gente precisa também olhar para eles quando a gente está desenhando um modelo de atuação, desenhando um caminho aí para trilhar nas organizações. E aí, bom, quais são as práticas de governança corporativa que essas companhias precisam e devem seguir? Existem algumas práticas, mas essencialmente quando a gente fala da boa governança corporativa, a gente também quer entender de que forma que esses acionistas, que esse conselho e que essa diretoria vão se relacionar no âmbito do mercado. Como a gente está falando de mercado de ações, eu vou puxar a sardinha aqui. A gente tem um case muito legal no Brasil de governança corporativa, que são os níveis de listagem de práticas diferenciadas de governança corporativa. O Brasil ele é, inclusive, um case internacional nessa agenda, porque foi um dos primeiros países no mundo a adotar boas práticas de governança corporativa como um selo, como uma premiação para as companhias que as adotassem. O que significa que eu tenho aí alguns critérios que, caso a empresa atinja, ela vai estar listada num nível diferenciado de governança. Quando você estiver, por exemplo, analisando a sua ação e você vê ali um selozinho escrito nível 1 de governança corporativa, isso significa que essa companhia ela tem um percentual definido de circulação das suas ações. A empresa ela tem 100% das suas ações na sua totalidade, e eu posso ter percentuais diversos. Uma empresa ela vende o percentual que ela achar mais estratégico no mercado. Então, eu posso ter empresas que têm 25% das suas ações sendo vendidas e negociadas todos os dias no mercado. Eu posso ter empresas que têm 80% das suas ações sendo negociadas todos os dias no mercado. Então, isso faz diferença na hora de eu dizer se eu vou ter alguns poucos acionistas concentrando muitos desses papéis, ou se isso vai estar mais diluído, mais distribuído para o mercado como um todo, e aí eu corro menos risco de ter uma decisão autoritária, uma decisão unilateral de um grande acionista na gestão dessa companhia. Esse é o critério principal aí para uma empresa adotar o selo do nível 1 de governança corporativa da B3. Agora, eu tenho outras boas práticas, e aí eu já começo a entrar em práticas que são, por exemplo, do nível 2, e não são excludentes, não. Para uma companhia ter o selo de governança, ela tem que ir ampliando as suas práticas e adotando todos esses critérios dentro da sua estrutura e da sua gestão. Um deles, super importante, é a transparência na divulgação de informações. Então, a realização das assembleias, das reuniões com os investidores, a disponibilização de informações trimestralmente, enfim, inclusive não só de informações financeiras, mas também de todas as informações relevantes para a tomada de decisão de investimento. A composição de um conselho de administração, falamos agora há pouco aí dos agentes da governança corporativa, então eu ter conselheiros, inclusive ter conselheiros independentes na composição desse conselho é muito importante. Conselheiro independente, olha eu aqui trazendo mais um conceito novo. O conselheiro independente, ele é um conselheiro que ele não tem nenhuma relação e nenhuma amarra com a empresa ou os seus acionistas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que tem um controlador definido, ela tem um dono, mas uma parte dessa empresa também é negociada em bolsa. O próprio dono da empresa pode indicar alguns conselheiros? Pode, geralmente ele o faz, inclusive. Mas eu também posso ter conselheiros indicados pelos acionistas minoritários, os acionistas que têm aí as ações que ficam circulando na bolsa de valores no seu dia a dia, e posso ter, inclusive, outros especialistas que não têm nenhuma relação com a agenda dos acionistas da empresa. Esses são os chamados conselheiros independentes. Por que é interessante eu ter um conselheiro independente na empresa? Porque ele vai dar uma visão estratégica e uma visão independente, imparcial, que não vai puxar sardinha nem para o acionista controlador, nem para nenhuma agenda específica que a empresa pode estar querendo promover, enfim. Uma outra questão aí é em relação também à venda das companhias.
Em muitos casos acontece de você ter uma empresa, uma operação, uma empresa que tem ações circulando em bolsa, que tem um controlador ou não tem um controlador definido, e de repente essa empresa ela é comprada. Se ela tem um controlador, um acionista majoritário, um dono, né, por assim dizer, eu posso, inclusive, se eu sou dona de uma empresa, vender a minha parte. Eu tenho lá meus 60%, 70% do capital de uma companhia e eu quero ir lá, eu quero vender os meus 70%. Uma empresa que comprar as minhas ações, ela pode querer comprar as minhas ações muito mais caras do que ela vai comprar daquele pessoal que está circulando no dia a dia, dos acionistas minoritários. E isso é um tratamento desigual dos acionistas e não pode acontecer, né? A gente sempre quer que a gente tenha um tratamento igualitário, isonômico de todas as partes interessadas, inclusive, principalmente, de todos os acionistas da companhia. Para que eu não corra o risco de ter esse tipo de operação, para que eu não corra o risco de ter esse tratamento desigual, as empresas podem adotar uma prática, e olha, eu com mais um termo em inglês, vocês devem estar cansados já de ouvir coisa em inglês, mas é isso, gente, o mercado financeiro, infelizmente, às vezes a gente tem essas puxadinhas aí para o anglicanismo. A gente tem uma prática que chama-se tag along. O tag along, que é colar junto, né? Literalmente, quando a gente vai traduzir, tag along é colar junto, ou seja, se eu, acionista majoritário, estou vendendo a minha participação na empresa, o minoritário tem o direito de colar junto e vender as ações dele pelo preço que eu, majoritária, estou sendo remunerada. Então, essa é uma prática também de boa governança em que eu garanto o tratamento igual aí de todos os acionistas, por exemplo, numa operação de venda da companhia. E não menos importante, a hora que eu chego aí nas ações em circulação, eu dar direito a voto desses acionistas minoritários. Então, as práticas de novo mercado, que é o nível mais alto aí de governança corporativa entre os critérios de listagem da B3, ele diz que a empresa só pode ter ações listadas em bolsa que dão direito a voto desses acionistas minoritários. É o que a gente chama de ações ordinárias ou ações ON. Ações que não têm direito a voto existem? Sim, no mercado brasileiro elas existem. Alguns países não têm essa prática. Mas aqui, enfim, todas as regulações do nosso mercado financeiro, essa é uma possibilidade. Esses são o caso das ações que a gente chama de preferenciais ou PN. Para você ter uma ação que não tem direito a voto, você tem que ter um direito a mais, certo? E a ação preferencial é uma ação que te paga o dividendo antes das outras acionistas. Por isso que ela é preferencial. Por outro lado, você abre mão do direito de votar, de dar orientações sobre o que você gostaria que essa empresa adotasse como melhores práticas de gestão. Na ação ON, por outro lado, eu não tenho lá uma ação, um voto, e esse é o critério que a gente adota, por exemplo, para as companhias se listarem no novo mercado. O que é importante falar aqui? Nos últimos anos, praticamente todas as empresas que abrem capital na bolsa, que fazem a sua oferta de ações, e aí fazendo também um termo que vocês talvez tenham ouvido bastante nos jornais, o IPO, né? Initial Public Offer, oferta pública inicial de ações. A maior parte, a esmagadora maioria das empresas que abrem capital na bolsa hoje, abrem capital no novo mercado. Porque não abrir capital com as melhores práticas de governança corporativa faz com que a sua ação seja desvalorizada. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de prêmio de governança ou desconto de governança para as empresas que não adotam as melhores práticas de governança corporativa segundo os critérios aí de listagem da própria B3. Então, ficou curioso, quer entender qual é o nível de listagem, qual que é o nível de governança das empresas que você investe? O site da B3, ele tem lá todas as companhias que são listadas no nível 1, no nível 2 e no novo mercado. Então, elas estão disponíveis, esse é um dado público, inclusive deve ser consultado pelo investidor. Mas, se você ainda não investe em ações, a B3 também tem índices de governança. Ela compõe carteiras com as empresas que estão em alguns desses níveis de listagens. Então, você tem o IGC, IGCT, ITEG, né, para as empresas, por exemplo, que têm as práticas de tag along, né, que a gente acabou de falar. E o IGCT, inclusive, ele virou um ETF, ou seja, você pode comprar esse produto diretamente, considerando que essas empresas têm aí alguns desses critérios de governança corporativa. É super importante a gente entender quais são os princípios, quais são as agendas de governança das companhias. E nesse sentido, o IBGC, mais uma vez, IBGC salvando nossa vida na governança, ele traz 4 princípios da governança corporativa e que a gente precisa aprofundar e entender para saber de que forma as empresas que eu invisto estão considerando essa agenda.
O primeiro princípio é o princípio da transparência. E mais do que nunca, a transparência é o nome do jogo. A gente vive na era do dado, na era da informação. E é super importante que as empresas divulguem informações a todos os seus stakeholders. A gente tem informações financeiras super relevantes e no mercado acionário isso é padrão. A gente tem muita informação que, inclusive, as empresas são obrigadas a divulgar, as suas demonstrações financeiras, as suas demonstrações trimestrais, então os resultados trimestrais das companhias, qualquer fato relevante em relação a operações, em relação a grandes processos, enfim, questões que sejam importantes para a tomada de decisão do investidor, mas eu não preciso me restringir a operações financeiras, a informações financeiras. Eu posso também começar a divulgar e aumentar a minha divulgação de informações não financeiras, que são ligadas, por exemplo, a agenda ESG, mas não só a elas. Todas as informações relativas à estratégia, à condução dos negócios, à minha matriz de produtos e serviços, as minhas qualidades e competências de gestão. Todas essas questões que são importantes para a valorização da companhia e muitas vezes é o que a gente considera de questões intangíveis, ou seja, que eu não posso quantificar, medir em número, às vezes num primeiro momento, mas que vão sim significar muita diferença no resultado das companhias no curto, no médio ou no longo prazo. E eu também não preciso me restringir a informações que sejam regulatórias. As companhias, cada vez mais, elas são bem avaliadas quando elas dão transparência a questões voluntárias. Por exemplo, questões climáticas, questões ambientais. Eu divulgar quanto eu emito de gases de efeito estufa, eu não sou obrigado a fazer isso. Mas a empresa que está demonstrando que ela dá transparência, que ela mostra esse indicador, que ela não tem medo de se colocar no mercado dizendo sim, eu tenho um impacto, mas eu estou endereçando isso aqui dentro. Ou até questões, por exemplo, ligadas a incidentes negativos. Uma empresa que se envolveu, por exemplo, num caso ligado à agenda de corrupção. Ela pode sim demonstrar ao mercado, tive esse incidente, tive esse problema, mas estou aqui assumindo meu BO, né, como se diz na linguagem popular, e estou enfrentando, estou adotando medidas, vou colocar aqui uma área de governança, uma área de controles internos, que vai verificar melhor essas operações, ela passa para o investidor uma segurança de que ela está lidando com os desafios dela. Toda comunicação que é muito bonita, né? Toda comunicação que é muito redondinha, tudo está sempre bem, tudo vai dar certo, a gente desconfia, porque a gente sabe que a vida não é assim, né, gente? A gente sabe que a gente vai ter desafio, a gente vai ter problema, a gente vai ter incerteza. Então, quanto que a companhia dá transparência dessa incerteza, desse cenário real? O financeiro ele já é muito visto dentro do real. A empresa teve prejuízo, o número é o prejuízo, não vai ter jeito. Quanto mais eu der essa visão realista da companhia, né, essa visão verdadeira do que está acontecendo, melhor, mais transparente eu estou sendo com o mercado. E eu não posso deixar também de falar, a gente estava falando agora há pouco dessa questão, na questão de acionistas majoritários e minoritários, da equidade, né? Eu dar um tratamento justo, eu dar um tratamento isonômico a todos os acionistas, eu não ter diferença, é uma ação, um voto. Claro que o acionista majoritário, por ele ter mais percentual do capital da empresa, ele vai ter um maior poder de decisão, mas isso não significa que ele não pode ou que ele não deve ouvir os acionistas minoritários, ele não deve entender as demandas de todos os stakeholders da empresa, porque ele é o detentor da maior parte da companhia. Então, eu preciso da equidade, eu preciso trazer essa visão de que eu tenho outras partes interessadas que precisam participar e ser participadas da estratégia e da execução da gestão da empresa. E eu preciso prestar contas. E prestar contas, por que não está, por exemplo, junto com transparência? A gente tem uma relação muito forte dessas duas questões. Se eu estou prestando conta, eu estou sendo transparente. Mas o prestar conta é mais do que só dar o dado. Né? A gente tem, de novo, um termo muito legal e que eu também não sei como traduzir para o português, que é o accountability. O accountability é mais do que eu ser responsável. Eu ser responsável, mas eu também ser responsabilizado pelas ações. Ou seja, é eu tomar posse de que esse papel corporativo, como um líder, um diretor executivo ou um conselheiro de administração, me traz responsabilidades civis, judiciais, me traz responsabilidades sobre as minhas ações e sobre as consequências dessas ações.
Portanto, se eu estou assumindo um papel como um agente da governança corporativa, se eu estou direcionando a estratégia de uma empresa, eu preciso ser responsável e eu preciso ser responsabilizado por esse papel. E nesse sentido, prestar contas mesmo, dizer o que eu estou fazendo nesse papel, dizer o que eu estou fazendo com essa minha responsabilidade e como eu estou usando essa responsabilidade para gerar valor para o acionista, para gerar valor para todos os outros stakeholders da empresa, que são resumidos no último princípio de governança corporativa, que é a responsabilidade corporativa. Então, o IBGC já traz isso há muito tempo, então não venha dar desculpa de que isso não estava na pauta da governança, o E e o S é outra coisa. Não. Há muito tempo o Código de Governança Corporativa do IBGC, ele traz a responsabilidade corporativa como um dos princípios da boa governança e é atuar em conjunto com os stakeholders para reduzir externalidades. Um conceito de externalidade, de novo aqui trazendo para vocês visões de ligação entre as questões ESG e as questões econômicas, né? A visão de externalidade é uma consequência que eu não previa do meu processo. Por exemplo, a poluição. Eu estou produzindo, a externalidade do meu processo produtivo é, por exemplo, a poluição de um rio, a poluição do ar, a emissão de gases de efeito estufa. Então, eu preciso trabalhar para reduzir essas externalidades, eu preciso trabalhar para reduzir as consequências adversas da minha atividade, sejam elas quais sejam, e também para, se possível, sempre que possível, gerar impacto positivo, gerar valor no curto, no médio e no longo prazo. Então, 4 princípios da boa governança corporativa é a transparência, dar as devidas informações, as verdadeiras informações da companhia a mercado, equidade, tratar de forma justa e isonômica acionistas, minoritários e outros stakeholders da empresa, prestar contas, né, assumir e responsabilizar-me pelo meu papel de agente da governança, e a responsabilidade corporativa, atuar tanto dentro quanto fora da empresa com todas as suas partes interessadas. Quero entender melhor, quero saber se a minha empresa adota boas práticas de governança corporativa. Um dos reportes regulatórios da empresa é o informe de governança. E você pode acessar esse informe no site da CVM, ou você pode também questionar se você, por exemplo, investe por gestores de fundos de investimento, ou se você usa aí uma corretora para recomendar os seus investimentos, entender de que forma que a empresa está trabalhando a agenda da governança corporativa, ou de que forma que esse gestor ou que esse analista incorpora a governança corporativa quando ele vai avaliar e recomendar um investimento para você. E bora juntar o G no tal do ESG? A hora que eu estou falando da governança, eu estou falando do papel das lideranças corporativas. E por tudo que a gente vê, tudo que a gente discute sobre o ESG, eu acho que não dá para a gente tirar as lideranças do foco de orientar, né, de deliberar, de guiar e de executar uma estratégia que contemple também as questões ambientais e sociais. A hora que a gente fala de governança, se a gente falar o ESG, né, ESG é Environmental, Social and Corporate Governance. A hora que a gente traduziu esse conceito acabou virando ambiental, social e governança corporativa, mas a gente pode muito bem falar de governança ambiental, social e corporativa. Eu aprendi essa com o professor Marcos Zassi. Vou até citar o nome, porque ele é fantástico e ele tem um olhar muito bacana para essa agenda de governança, de processos, de controles. E quando ele falou isso para mim, me deu um clique, eu falei, é isso. A gente tem que juntar a governança no ambiental e no social. É a governança corporativa que vai dar o tom de como essa agenda vai se integrar dentro das empresas. Porque se eu estou falando de ESG, eu estou falando de gestão de riscos. Esse é um papel da governança corporativa. Se eu estou falando de ESG, eu estou falando de produtos e serviços, de como eu vou atingir os meus mercados, de como eu vou me posicionar institucionalmente. E tudo isso é, por definição, um papel da governança corporativa. Então, quando eu falo de governança corporativa, eu não posso dissociar o E e o S. Eu preciso juntar essas 3 letras e entender como a liderança da empresa está olhando para essa agenda. Ela está olhando para isso de uma forma séria, integrada? Ela está trazendo isso para o cerne do seu modelo de negócio? Ou ela está trabalhando essa agenda como mais uma questão de comunicação e marketing? Ela está tratando isso de uma forma dissociada do que de fato importa para a empresa. E é nessa hora que a gente vai vir com um conceito que vocês vão ouvir muito falar se forem estudar sobre as questões ESG mais profundamente, que é o conceito de materialidade. O conceito de materialidade, ele diz que
se a gente for olhar na contabilidade, é material tudo que pode levar um tomador de decisão financeira a mudar a sua decisão a partir de um dado. A gente está muito acostumado a ouvir falar de materialidade no mundo financeiro, mas no ESG é a mesma coisa. Eu quero entender se essa empresa sabe o que é importante para ela. Eu quero entender se o conselho de administração dessa companhia tem metas para a diretoria executiva. Eu quero saber se o conselho de administração dessa companhia está analisando o que de fato importa para o negócio, o que de fato importa para o futuro dessa companhia, como que ele está olhando a longevidade, como que ele está olhando o longo prazo da empresa e a importância desse tema para a companhia e para todos os seus stakeholders. Então, não dá para a gente dissociar, gente. O ambiental, o social e a governança, eles andam juntos. Eu preciso ter um sistema de direção, monitoramento e incentivo que comporte toda essa agenda e que traga essa pauta de fato para a estratégia da empresa. E tanto não dá para dissociar essa agenda que o IBGC, no ano passado, em 2020, ele lançou a Agenda Positiva da Governança, em comemoração aos 25 anos do Instituto. A Agenda Positiva ela foi um documento muito interessante porque ela trouxe 6 pilares para a gente olhar a governança no momento atual e preparando a governança corporativa aí para essas novas demandas e para esses novos desafios da nossa sociedade. Os 6 pilares da Agenda Positiva de Governança são ética e integridade, diversidade e inclusão, as questões ambientais e sociais, afinal de contas o G é tudo, né? IBGC, a inovação e transformação, transparência e prestação de contas e os conselhos do futuro. Como que os conselhos de administração precisam se preparar para o amanhã e precisam se preparar para as novas companhias que precisam surgir dentro desse contexto. E dentro da agenda positiva de governança, embora os 6 pilares de alguma forma reforcem ou interajam de forma muito próxima com a agenda ESG, o pilar ambiental e social ele vai ter um destaque e eu queria trazer para vocês a definição do IBGC sobre essa agenda, que é o seguinte: a atuação dos líderes na gestão de impactos ambientais e sociais deve ir além da agenda institucional. É fundamental integrar essas questões ao modelo de negócio e promover a articulação da organização com os diversos setores da sociedade. O que a gente quer dizer aqui? A gente quer dizer que a empresa não pode ficar fechada em si mesma. Ela tem que entender o meio ambiente em que ela está inserida, a sociedade que ela participa, para que ela possa trazer esses componentes na elaboração da sua estratégia e para dentro do seu modelo de negócio, muito além de uma questão reputacional, de uma questão de gestão de marca, de comunicação no sentido da propaganda, e muito mais trazendo isso para um viés de prestação de conta, de uma informação esclarecida e verdadeira para todos os seus públicos. Todos os agentes da governança têm um papel, inclusive você. A hora que você compra uma ação, você virou sócio dessa empresa, virou parte da governança corporativa e também tem o seu papel de pedir, de pensar em quais são as melhores práticas e de que forma que os seus investimentos estão contribuindo para essa agenda positiva de governança. Esse foi o módulo de governança corporativa do nosso curso ESG. Então, essa é a última letrinha aí da nossa sigla. Esses não são conceitos tão simples, às vezes eles são meio etéreos, meio intangíveis, mas eu espero que tenha dado um pouco mais de orientação, trazido alguns conceitos importantes para você entender os sistemas de governança corporativa das empresas, a importância de a gente olhar as lideranças e a condução desses agentes na estratégia da companhia e, inclusive, o seu papel como investidor aí e parte da agenda de governança.